Bora mergulhar em uma das narrativas mais dramáticas e transformadoras que existem. Uma história sobre julgamento, sobre uma fé que desafia o impossível e sobre uma promessa que literalmente redesenhou o mundo. Então, o ponto de partida da nossa história é um mundo que se perdeu, se desviou tanto do seu propósito original que o próprio Criador se entristeceu. A gente não está falando de um errinho aqui ou ali, não. A corrupção tinha tomado conta de tudo, era a essência do pensamento humano. E é esse cenário que prepara o palco para um julgamento divino, assim, de proporções épicas, que nasceu de uma profunda tristeza sagrada. Mas como é que a situação chegou a esse ponto, né? Bem, uma das chaves para entender essa queda, segundo os comentários da fonte, foram as uniões que misturaram e corromperam a fé. Pensa só num mundo onde até as famílias que deveriam ser um porto seguro da fé acabaram se perdendo. E a luz da devoção dentro de casa, bom, ela foi se apagando. E olha, não foi uma coisa que aconteceu do nada. Houve um tempo de graça, sabe? Avisos, apelos para uma mudança. Mas a humanidade, descrita como completamente entregue aos seus próprios desejos, simplesmente se recusou a mudar de rumo. E então, vem a resolução final, uma decisão solene e, ao mesmo tempo, implacável. Uma purificação se tornou necessária para tentar restaurar a ordem do mundo. Só que, no meio de um mundo praticamente condenado pela própria maldade, existiu uma única chama de esperança. Uma luzinha. E agora que a gente vai ver como essa luz solitária muda completamente o curso da história. Essa frase aqui, essa única frase, é um verdadeiro divisor de águas. É o que vira o jogo da destruição total para a preservação. Mas o que quer dizer que Noé era justo? Isso é super importante. Não é só sobre ser uma pessoa boa, um cara legal. E é muito mais fundo. Tinha a ver com o relacionamento de fé inabalável que ele tinha com Deus, num mundo que tinha basicamente virado as costas para o Criador. Era sobre viver em obediência no meio de uma rebelião geral. E aí vem a missão. E que missão, hein? Uma tarefa monumental. Pensa só. Deus dá a Noé um projeto de salvação que exigia um trabalho assim colossal e uma fé inabalável, principalmente diante de um mundo que com certeza ria e zombava dele. Ok, arca pronta, a família de Noé, os animais, todos a bordo, em segurança. O momento do juízo então finalmente chega. As águas não vieram só de cima, não. Sob o comando de Deus, as águas que estavam debaixo da terra irromperam com uma força cataclísmica que o mundo, com certeza, jamais tinha visto. E, ao mesmo tempo, as comportas do céu se abriram. Foram 40 dias e 40 noites de um dilúvio sem trégua que caiu sobre toda a terra, um verdadeiro testemunho da magnitude daquele juízo. E esse é um detalhe com significado muito profundo. O próprio Senhor fechou a porta. Isso significa segurança e proteção para quem estava dentro, mas ao mesmo tempo significava a finalidade do julgamento para o mundo que ficou do lado de fora. A mesma porta que salva é a porta que sela o destino. E é impressionante pensar que os 40 dias de chuva foram só o começo, viu? A terra inteira ficou submersa por 150 dias. São 5 meses. As águas cobriram até as montanhas mais altas. Depois de toda essa devastação, de todo esse silêncio, um novo capítulo se inicia. E ele é marcado por um ato de lembrança divina. Essa frase, ela sinaliza o fim do juízo e o começo da libertação. É nesse momento que Deus envia um vento para começar a fazer as águas finalmente recuarem. E Noé não age com pressa, ele não abre a porta e sai correndo. Não, ele espera, com paciência. Ele vai testando, buscando um sinal de que a terra estava pronta para receber a vida de novo, esperando o tempo de Deus. O comentário aqui faz um paralelo muito bonito, né? O corvo que se vira bem no meio do mundo caído e a pomba que não encontra paz sólida e volta para a segurança da arca. Ela busca refúgio e descanso, o que é um símbolo bem comovente. Finalmente, terra seca. A humanidade então recebe um novo começo. Mas dessa vez, um começo selado não com um aviso, e sim com uma promessa. E qual é a primeira coisa que Noé faz nesse mundo novo em folha? Não é construir um abrigo para si mesmo, é construir um altar para Deus. Que gesto poderoso de gratidão e adoração,
algo que, claro, agradou ao Criador. E aqui a gente se depara com um conceito fundamental na Bíblia, a aliança, que não é só uma promessa simples, é um acordo solene, um compromisso selado. E essa é a primeira vez que esse conceito aparece, estabelecendo um padrão para a relação de Deus com as pessoas dali em diante. Então, Deus estabelece os termos dessa nova relação. Basicamente, ele promete que nunca mais vai destruir toda a vida com um dilúvio. E mais, que as estações do ano, o ciclo de plantar e colher, tudo isso vai continuar. É uma aliança que garante estabilidade e misericórdia para toda a criação. E essa promessa é selada com o símbolo fantástico, o arco-íris. Pensa bem, um arco, que é uma arma de guerra, é colocado nos céus virado para cima, apontando para longe da terra. É um sinal de paz. Então, da purificação de um mundo inteiro, a gente chega a uma promessa colorida nas nuvens. A história termina não com a lembrança da ira, mas com um sinal de misericórdia que dura para sempre, para todas as gerações. E fica a reflexão. O que isso nos ensina sobre a natureza de uma promessa divina e sobre a esperança de um novo começo?